Existe um salmo que você provavelmente já ouviu centenas de vezes. Mas e se eu te disser que a versão que te ensinaram foi intencionalmente suavizada? Que o seu texto original em hebraico não era uma canção de ninar para ovelhas, mas um código de ativação de poder para reis. Um código tão potente que, quando decifrado e proclamado com autoridade, obriga o universo a manifestar riqueza do nada. Hoje. Esta não é a oração do rebanho, é o decreto do rei. É a frequência que Davi, um simples pastor que se tornou o rei mais rico de sua geração, usava em segredo. Ele não pedia, ele se posicionava. E hoje você vai aprender a se posicionar como realeza. Eu sei porque a sua alma te trouxe a este vídeo. É por causa daquele nó na garganta que se forma quando você olha para a sua carteira e a encontra vazia dias antes do fim do mês. É a vergonha silenciosa de ter que escolher qual conta não pagar. É a dor de ver o seu filho pedir algo que você não pode dar e ter que disfarçar a sua angústia com um sorriso. É o peso de se sentir impotente, como se a sua vida fosse uma corrida sem fim em uma esteira de dívidas. Mas eu declaro, pelo poder que nos une, a sua corrida termina agora e a sua coroação começa hoje. Antes de ativarmos o código real que pode mudar a sua vida financeira nas próximas horas, você precisa primeiro se posicionar como herdeiro. Para continuar o seu treinamento de realeza, eu preparei o seu manual de governo, o nosso aplicativo Riqueza e Prosperidade Divina. Assim que este decreto terminar, a sua primeira ordem como rei será baixar o aplicativo, cujo link está no primeiro comentário. Mas agora, o seu ato de posse começa já. Decrete nos comentários com a autoridade de quem assume o trono. A minha coroação começa hoje. Após decretar, sele sua posse com o seu like de poder, inscreva-se no canal e ative o sino. O reino precisa de reis, não de espectadores. Agora respire fundo, sinta o peso da coroa invisível em sua cabeça, sinta o cetro do poder em suas mãos. Você não é mais a ovelha perdida, você é o rei que voltou para reclamar o seu reino. A era da ovelha acabou. A imagem do Senhor como um pastor que me guia para pastos verdejantes foi o meu consolo na infância espiritual, mas um rei não pode se contentar em pastar, um rei precisa governar. Portanto, eu atualizo a minha aliança. O Senhor não é mais o meu pastor, Ele é o meu sócio majoritário. Eu assino hoje o contrato de uma nova sociedade, a Reino Inc., a empresa mais poderosa do universo. Nesta sociedade, o dono de todo o ouro e toda a prata, o CEO do cosmos, entra como meu parceiro de negócios. Ele não é um sócio qualquer, ele é o sócio majoritário, o acionista principal, o presidente do conselho. Ele entra com capital infinito, ouro, prata, ideias, oportunidades, contatos. O seu aporte é ilimitado. Ele entra com a sabedoria de quem conhece o fim desde o começo, o estrategista perfeito que nunca perdeu uma batalha. E eu entro com a minha fé como garantia. Eu entro com a minha lealdade como cláusula de confiança. Eu entro com a minha ação como a força de trabalho que executa os seus planos geniais. Nesta empresa, a falência não é uma opção. Ela foi declarada ilegal no estatuto da nossa sociedade. Como poderíamos falir se o nosso capital é o próprio tesouro do céu? A falência é uma impossibilidade matemática, uma heresia espiritual. Nós não operamos com risco, nós operamos com certeza. A escassez não faz parte do nosso contrato. Ela é uma cláusula de um contrato antigo, da era da escravidão, que eu rasgo e queimo agora. A escassez é demitida por justa causa da minha vida. Ela não tem mais acesso aos meus pensamentos, às minhas emoções, à minha conta bancária.
Ela é uma funcionária incompetente que foi expulsa do nosso quadro de colaboradores. Se você também está demitindo a escassez e assinando este contrato de sociedade com o Altíssimo, cele a sua decisão nos comentários. Este é o seu ato de assinatura. Escreva com a autoridade de um fundador: eu sou sócio de Deus. A abundância não é mais uma meta distante, um bônus de final de ano. Ela é a cláusula principal do nosso contrato, o primeiro artigo do nosso estatuto, a missão da nossa empresa. Nós não buscamos a abundância. Nós somos a própria abundância em manifestação. Nós não corremos atrás do lucro. O lucro corre atrás de nós, pois tudo o que tocamos se multiplica. Portanto, nada me falta. Mas esta frase muda de significado agora. Nada me falta não é mais o suspiro aliviado de quem tem o suficiente para sobreviver. É o decreto poderoso de quem tem mais do que o necessário para reinar. Não me falta coragem, não me falta sabedoria, não me faltam recursos, não me faltam contatos. Eu tenho tudo o que preciso e mais um pouco para cumprir o meu destino de realeza, porque a fonte do meu sócio é inesgotável. Não é um poço que pode secar, não é uma mina que pode se esgotar, não é um banco que pode quebrar. A sua fonte é a própria energia criativa do universo. É uma cachoeira de bênçãos que jorra eternamente, dia e noite, sem cessar. E eu, como sócio, tenho o direito de beber desta fonte a qualquer hora, na quantidade que eu desejar. Nossa sociedade não visa apenas o sucesso, ela visa o domínio. Nós não entramos no mercado para competir, nós entramos para dominar. Nós estabelecemos um novo padrão de excelência, de integridade e principalmente de prosperidade. A nossa empresa se torna o modelo, o farol, a referência para todos os outros. Os dividendos desta sociedade não são pagos em dinheiro, mas em milagres. Os lucros não são medidos em números, mas em vidas transformadas. O nosso sucesso não é apenas para nós, é para que o mundo veja e saiba que existe um Deus que se deleita em fazer dos seus filhos os reis e rainhas da terra. Eu sou um executivo do reino. Eu acordo todos os dias para a minha reunião de conselho, onde o meu sócio majoritário me entrega as estratégias do dia. E eu saio para o mundo, não mais como uma ovelha assustada, mas como um leão confiante, pronto para conquistar novos territórios e fechar os maiores negócios da minha vida. Ele não me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me leva a fechar negócios de alto valor. Os pastos verdejantes são os contratos milionários, as oportunidades de ouro, os investimentos que se multiplicam. As águas tranquilas são a paz de espírito de quem tem as contas pagas, o futuro garantido e a certeza de que a provisão nunca cessa. Se você também tem este sócio, comente com poder: Deus é meu sócio. A era do consolo acabou. A ideia de que ele refrigera a minha alma como um copo de água fria para um condenado no deserto, essa ideia morre agora. Eu não preciso mais de refrigério, eu preciso de um renascimento. Eu não quero um alívio temporário para a minha dor. Eu quero a remoção cirúrgica da causa da dor, que é a minha antiga identidade de ovelha. Portanto, ele não refrigera a minha alma, ele a incendeia, ele a restaura. Esta restauração não é um pequeno reparo. É a demolição completa do barraco da minha antiga identidade de vítima e a construção, no mesmo terreno, do palácio da minha nova identidade de rei. As fundações de medo são arrancadas e substituídas por alicerces de poder. As paredes de dúvida são derrubadas e erguidas com os tijolos da certeza. O teto de limitação é removido para que eu possa ver o céu infinito de possibilidades. Ele não apenas me lembra quem eu sou, ele me cura da amnésia espiritual que me fez esquecer. Por anos, eu andei pelo mundo como um príncipe que perdeu a memória e acredita ser um mendigo. Eu olhava para a minha certidão de nascimento celestial com a assinatura do próprio rei.
e não a reconhecia. Mas hoje, Ele rasga o véu do esquecimento. Ele me mostra o meu reflexo no espelho da sua palavra, e eu não vejo mais um coitado, eu vejo um rei. Eu não nasci para a mediocridade. A mediocridade é o vale confortável onde as ovelhas pastam em segurança, sem nunca saber o que existe no topo da montanha. É a cultura do suficiente, do tá bom assim, do pelo menos eu tenho saúde. Eu declaro guerra a esta cultura. A mediocridade não é humildade, é um insulto ao Deus da excelência que me criou. É a renúncia à minha herança. Eu nasci para a realeza. E o que é a realeza? É a responsabilidade do poder. É a autoridade para decretar. É o acesso irrestrito aos recursos do reino. Um rei não pede, ele ordena. Um rei não se preocupa com o preço, ele investe na visão. Um rei não vive para si mesmo, ele vive para expandir o seu reino e abençoar o seu povo. Eu aceito a minha coroa, não com arrogância, mas com o peso da minha missão. Se você também está rasgando o seu atestado de mediocridade e reivindicando o seu trono, se você está trocando o conforto do pasto pela vista da montanha, sele a sua coroação nos comentários. Decrete com a autoridade de quem assume o seu lugar de direito: eu nasci para reinar. Ele me guia, não por veredas de justiça comuns, mas pelas autoestradas da prosperidade divina. Essas não são trilhas estreitas e cheias de pedras. São rodovias de ouro, pavimentadas com a certeza da vitória, iluminadas pelo sol do favor divino. Cada passo que eu dou nestas estradas me leva para mais perto da minha riqueza, da minha honra, do meu destino. E a justiça divina, eu entendo agora, não é apenas sobre punir o mal, é sobre restaurar a ordem original. E a ordem original do universo é a minha abundância. A pobreza é uma desordem, uma anomalia, um erro no sistema que a justiça divina tem a obrigação de corrigir. A minha prosperidade é a justiça de Deus sendo manifestada na terra. Portanto, a justiça divina decreta, com a força de uma lei universal que não pode ser revogada, que um filho do rei não pode, não deve e não vai viver como um mendigo. Seria uma vergonha para o reino, seria uma mancha na reputação do rei, seria uma contradição cósmica. A minha pobreza envergonha o meu pai, mas a minha riqueza o glorifica. A minha prosperidade, portanto, não é uma questão de sorte, de acaso ou de merecimento. É uma questão de justiça. O universo está em dívida comigo, pois a minha realidade de falta não condiz com a minha identidade de filho. E hoje, a justiça divina chega com a sua balança e o seu martelo para acertar as contas. E mais do que justiça, a minha prosperidade é uma questão de honra ao nome do meu Pai. Como o mundo acreditará em um Deus de abundância se os seus filhos vivem na miséria? Como eles crerão em um rei todo-poderoso se os seus príncipes se vestem com trapos? A minha riqueza se torna o meu maior ato de adoração, a prova irrefutável de que o meu Pai é quem ele diz que é, o dono de tudo. Eu sou a vitrine viva da generosidade do meu Pai. O meu sucesso é o marketing do reino. A minha vitória é a propaganda que atrai as nações para a sua luz. Eu prospero, não para mim, mas para que o nome dele seja exaltado, temido e glorificado em toda a terra, através da minha vida transbordante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da crise, eu o atravesso não como uma ovelha assustada, mas como um general que inspeciona o seu campo de batalha. Este vale não me assusta, pois eu sei que ele é temporário e que a minha presença aqui tem um propósito: conquistá-lo. O vale da sombra da inflação, com seu hálito quente que derrete o meu poder de compra. O vale da sombra do desemprego, com sua paisagem desolada de portas fechadas. Eu não temerei mal algum, pois a minha luz é mais forte que qualquer sombra. Eu não temo,
porque o meu sócio majoritário está comigo, e ele não está comigo como um amigo que oferece um ombro para chorar. Ele está comigo como um comando de operações especiais, uma força de elite invisível que me cerca. Os meus inimigos olham para mim e veem um homem sozinho. Mal sabem eles que estou escoltado por uma legião de anjos guerreiros. O vale não me intimida, sou eu que intimido o vale. A mentira do consolo acaba hoje. O teu cajado e a tua vara não me consolam. Consolo é para os que perderam. Consolo é para as vítimas. Consolo é para as ovelhas. Eu não sou mais uma ovelha. Eu sou um leão, e um leão não precisa de consolo. Ele precisa de armas. O teu cajado e a tua vara são as minhas armas de guerra. O teu cajado não é mais um instrumento de pastor para guiar ovelhas. Ele se transforma em minha mão no cetro de autoridade de um rei. É com este cetro que eu governo as minhas circunstâncias. Eu o aponto para a montanha de dívidas e decreto: transporta-te daqui para o mar. Eu o ergo contra a tempestade da crise e ordeno: acalma-te. Eu toco com ele em meus projetos e libero sobre eles a unção da multiplicação. Este cetro é a extensão da minha vontade real. Com ele, eu legislo a minha própria realidade. Eu revogo os decretos de fracasso que foram assinados contra mim e promulgo as novas leis da minha vida. A lei do sucesso inevitável, a lei do favor divino e a lei do transbordar contínuo. Eu não sou mais um súdito das circunstâncias, eu sou o monarca que as governa. Se você também está trocando o consolo pela autoridade, se você está pegando o seu cetro para governar a sua vida, cele este ato de poder. Comente agora: eu governo minhas circunstâncias, e a tua vara, que antes servia para afastar lobos do rebanho, se transforma agora na minha espada de luz. Uma lâmina forjada no fogo do céu, afiada com a verdade da tua palavra. Esta não é uma espada de defesa, é uma arma de ataque, de conquista, de aniquilação. Com ela, eu não afasto os meus inimigos, eu os derroto, eu os humilho, eu os expulso do meu território para sempre. O meu primeiro inimigo é a dívida. Eu a vejo como um dragão de muitas cabeças que cospe fogo de juros e vergonha. Com a minha espada, eu corto a sua primeira cabeça, a dos empréstimos passados. Eu corto a segunda, a do limite estourado do cartão. Eu corto a terceira, a da mentalidade de devedor. Eu não apenas pago a dívida, eu mato o espírito da dívida em minha vida. O meu segundo inimigo é o medo. Ele é um fantasma que se alimenta da minha imaginação, que pinta cenários de catástrofe e me paralisa. Com a minha espada de luz, eu corto a sua névoa. Eu atravesso a sua forma ilusória e revelo o que ele realmente é. Nada. Um vazio. Uma mentira sem poder. O medo não sobrevive à luz da minha autoridade. E o meu terceiro e último inimigo, a mãe de todos os outros, é a miséria. Ela é a rainha das trevas, a imperatriz da falta. Eu a confronto face a face. Eu não negocio, eu não faço acordos. Eu ergo a minha espada de luz e com um único golpe, eu a decapito. Eu encerro o seu reinado de terror em minha vida e na vida da minha família para sempre. Eu sou um rei guerreiro. Eu não espero que os meus problemas se resolvam. Eu vou à guerra contra eles. Eu não peço paz, eu a conquisto com a minha espada. O Vale da Sombra não é um lugar de medo. É o meu campo de treinamento, o ginásio onde eu fortaleço os meus músculos de fé. E após a batalha, eu finco a minha espada no chão do vale e ela se torna uma bandeira. A bandeira da minha vitória, a bandeira do meu reino. E este vale, que antes era de sombra e morte, se transforma agora em um jardim de bênçãos, irrigado com o sangue dos meus inimigos derrotados. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é uma mesa qualquer, é um banquete de abundância, de honra, de vitória. E os meus inimigos, aqueles que duvidaram de mim, que me humilharam, que riram dos meus sonhos, são forçados a assistir, de pé, à minha coroação.
Eles me veem sendo servido pelo próprio Rei do Universo e são consumidos pela inveja. Se você está pronto para este banquete, comente com fé. A minha mesa está preparada. Tu unges a minha cabeça com óleo. Este não é o óleo da cura para as feridas da ovelha, é o óleo da coroação de um rei. Eu sinto-o escorrendo pela minha fronte, denso, dourado, sagrado. Este óleo não apenas me acalma, ele me ativa. Ele desce pela minha espinha, despertando o meu DNA real, ativando dons que eu não sabia que possuía e me selando como propriedade exclusiva do Altíssimo. A unção que eu recebo hoje não é de servo, é de rei. A unção do servo o capacita para servir. A unção do rei o autoriza a governar. A unção do servo lhe dá força para carregar o fardo. A unção do rei lhe dá autoridade para remover o fardo. Eu rejeito a unção de servo. Eu reivindico, eu recebo, eu me aproprio da unção de rei. Esta unção real me capacita. Ela transforma a minha mente em uma superconsciência capaz de ver além do véu. Ela transforma a minha voz em um instrumento de poder, capaz de decretar e ver a manifestação. Ela transforma as minhas mãos no toque de Midas, onde tudo o que eu toco prospera. Eu sou agora uma usina de poder ambulante, um reator nuclear de milagres. Esta unção me dá sabedoria, não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria infusa, divina. A sabedoria para decifrar os mercados, para antecipar as tendências, para criar soluções que ninguém jamais imaginou. Eu me torno um gênio dos negócios, um mestre da negociação, um oráculo da prosperidade. As minhas decisões não são mais baseadas em tentativa e erro, são baseadas em revelação direta do sócio majoritário. E esta unção me abre portas que ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. Não são portas de madeira, são portais dimensionais. Portas para novos níveis de riqueza, de influência, de poder. Portas que a minha força humana jamais poderia arrombar, mas que se escancaram diante da minha unção real. E as portas que Deus abre, nem o inferno inteiro unido pode fechar. Se você também está recebendo esta unção que te transforma de servo em soberano, sele a sua coroação nos comentários. Decrete com a autoridade de quem sente o óleo escorrendo: eu tenho a unção de rei, e por causa desta unção, o meu cálice transborda. O cálice não é apenas um copo, ele é o símbolo da minha capacidade de receber. Por muito tempo, o meu cálice foi pequeno, rachado, sujo pela culpa e pelo não merecimento. Mas a unção que recebi limpou, consertou e, acima de tudo, expandiu o meu cálice. Ele agora tem a capacidade de um oceano. E o que é o meu cálice? É a minha conta bancária. Eu a vejo agora, não mais como um recipiente limitado, mas como um cálice de ouro que se expande a cada novo depósito. Eu a proíbo de ficar vazia. Eu a ordeno a transbordar. O meu cálice são os meus investimentos. Eles não apenas rendem, eles transbordam em lucros exponenciais. O meu cálice é a minha vida. Ela não apenas se enche de alegria, saúde e paz, ela transborda, derramando estas bênçãos sobre todos ao meu redor. O transbordar não é um acidente, é a prova da minha unção, é a minha nova normalidade, é o estado natural e obrigatório de um rei. Um rei não vive no suficiente, pois o suficiente é a fronteira exata da miséria. É a corda bamba sobre o abismo da falta. É a oração desesperada de quem tem medo que o pão de amanhã não chegue. Eu me recuso a viver nesta fronteira perigosa. O suficiente é a medida do servo. O servo recebe o seu salário, paga as suas contas e, se sobrar algo, agradece. O seu horizonte é o próximo pagamento. A sua alegria é a ausência de dívidas. A sua ambição foi castrada pela necessidade de segurança. Eu honro o servo, mas eu me recuso a ser ele. O transbordar é a medida do filho do rei. O filho não tem salário, ele tem acesso à fortuna do pai. O seu horizonte não é o próximo mês, mas as próximas gerações.
A sua alegria não é a ausência de dívidas, mas a abundância de recursos para financiar os seus sonhos e os sonhos dos outros. O filho não busca segurança, ele cria a segurança. Eu não tenho mais o suficiente, eu tenho mais do que o suficiente. Esta não é uma declaração de quantidade, é uma declaração de identidade. Mais do que o suficiente significa que a minha fonte é maior do que a minha necessidade. Significa que antes mesmo de um problema aparecer, a solução já foi depositada em minha conta. Significa que eu não sou mais reativo, eu sou proativo. Eu não apago mais incêndios. Eu construo sistemas à prova de fogo. Se você está abandonando a fronteira do suficiente e entrando no território do mais que o suficiente, declare sua nova pátria. Comente com a força de um imigrante que acabou de receber sua nova cidadania. Eu vivo no transbordar. Eu tenho o bastante para mim, para viver com honra, com dignidade, sem a humilhação de ter que pedir emprestado. Para ter o melhor desta terra, não por luxo, mas por direito de herança. Para ter paz de espírito, sabendo que todas as minhas necessidades estão supridas hoje e sempre. Eu tenho o bastante para a minha família, para que os meus filhos e netos nunca conheçam a vergonha da falta, para lhes dar não apenas o pão, mas a educação, não apenas um teto, mas um lar, não apenas segurança, mas um trampolim para que eles voem mais alto do que eu jamais sonhei. Eu tenho o bastante para as minhas próximas 7 gerações. Eu não estou mais construindo uma cabana para me abrigar da chuva de hoje. Eu estou construindo uma fortaleza, um legado, uma dinastia de bênçãos. Eu quebro a maldição da pobreza geracional e estabeleço agora um pacto de prosperidade perpétua sobre a minha linhagem. Meus descendentes não herdarão dívidas. Eles herdarão um império. E eu tenho o bastante para abençoar o mundo. Eu sou um centro de distribuição do reino. A minha riqueza não é um fim em si mesma, é uma ferramenta para curar os doentes, para alimentar os famintos, para libertar os cativos, para financiar a expansão do reino de luz e de amor na terra. O meu transbordar se torna um milagre na vida de alguém. Eu sou um rio de provisão. A minha vida se torna um canal direto do tesouro do céu para as necessidades da terra. Eu não sou mais um lago de águas paradas que apenas acumula para si. Eu sou um rio caudaloso, de águas correntes, que por onde passa fertiliza, cura e transforma. Quanto mais eu dou, mais forte a correnteza se torna. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Este é o segredo final da realeza. Um rei só é verdadeiramente rico quando ele enriquece o seu povo. Certamente a bondade e a misericórdia não apenas me seguirão, elas me caçarão, me perseguirão, me encurralarão todos os dias da minha vida. Eu não consigo mais fugir da sorte. Eu não consigo mais me esconder das oportunidades. Aonde quer que eu vá, a bênção me encontra. E eu habitarei na casa do Senhor, não como um visitante, mas como o dono da casa, o herdeiro que voltou para o seu palácio. E eu reinarei em prosperidade e poder por longos dias para sempre. Se você sentiu o poder deste decreto real vibrar em seu espírito, a sua realidade financeira já começou a se reorganizar. Mas um rei precisa consolidar o seu poder. Por isso, o seu compromisso é inegociável. Volte aqui neste vídeo por 3 dias seguidos. Cada retorno será um ato de governo, solidificando o seu novo reinado. E compartilhe este decreto com 3 pessoas que você deseja ver sentadas à mesa do banquete com você. Agora, para selar a sua coroação, comente com a autoridade de quem já está com o cetro na mão. Eu não sou ovelha, eu sou o rei. O dinheiro me obedece. Você ativou o código da realeza. O universo aguarda as suas ordens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.